Sejam bem-vindos. O viajante desta semana estudou Relações Internacionais, esteve a um passo de seguir a carreira diplomática, mas acabou por se entregar ao mundo. É comissário de bordo e, quando não está a viajar, está a viajar. Pois claro, já fez algumas viagens grandes, um mês na Austrália, um mês na Califórnia, um mochilão na América do Sul e tantas outras. O nosso viajante já foi a quase 80 países e hoje está aqui para partilhar connosco memórias e lugares dessas viagens. Olá, Fernando Marques. Olá, João. Obrigado pelo convite. Ora essa, obrigado eu. Olha, regressaste agora do Japão e da Coreia do Sul. É verdade. Conta tudo. É tudo diferente, não é? É tudo completamente diferente. Aquilo que se diz, aquele clichê que toda a gente utiliza em relação ao Japão, é realmente verdade. Eu aconselho toda a gente a que possa ir e é aproveitar agora que o Yen está em baixo e então as refeições boa dica. Eu acho que é uma das razões que aquilo está tanto na moda, porque tenho visto, e foi coincidência, tive na mesma altura que eu, cerca de 12 amigos que estavam lá ao mesmo tempo, até nos encontramos, que eu fiz o meu aniversário lá e foi super giro por isso. E aconselho toda a gente. Fizeste o teu aniversário no Japão? No Japão. E tiveste direito a bolo de aniversário? Tive, porque os meus amigos são os queridos. Boa. Isso. No Japão também se sopra velas ou não? Não faço ideia. Mas nós, quando estávamos lá, os meus amigos foram muito queridos e trouxeram-me um bolinho, eu não estava à espera. Estávamos à porta de um... Era um bolinho de quê? Foi um bolo pequenino, um queque. Nada de especial. Um muffin. É um muffinzinho. O que interessava é que tinha uma velinha e foi o carinho que eles tiveram. Demonstraram, porque enganaram-me, eu não estava à espera. Estávamos a beber ali uma cerveja na rua, foi ótimo. Boa. Voltando ao Japão, eu acho que é um país incrível e tudo o que se diz sobre ele é verdade e quando se chega lá ainda se sente mais. A energia do país é boa. Nós, quando aterramos, nós optámos por voltar pela Coreia para conhecer Seul e para voltar depois para Lisboa. E mal metemos o pé no aeroporto, sentimos logo a energia no ar era diferente. As pessoas, Japão. É verdade. Porquê? As pessoas no Japão, apesar de não falarem muito bem inglês, é difícil falar com alguém que fale bem inglês e isto também, estas pequenas coisas mexem todas connosco, porque nós pensamos que o Japão é aquele país que é super tecnológico. Exato. E tudo mais, associamos sempre ao inglês e devem saber tudo e mais alguma coisa e não é tanto assim. Só que eles depois compensam muito. Na Coreia, por exemplo, falavam muito mais inglês, mas não eram tão afáveis. Já voltámos ao que seria aquele lado mais ocidental, por assim dizer. Okay. E claro, ficámos magoados, salve seja, porque no Japão fomos tão bem tratados, as pessoas são sempre tão boas, desde o empresário ao trabalhador que tenha um trabalho mais humilde, que te tratam da mesma maneira, são super delicados. Não tivemos uma única vez alguém a ser mal educado, mesmo quem trabalha nos serviços, tudo e mais alguma coisa. E a energia é muito boa, eles são realmente muito educados, respeitam as filas, têm imensas coisas sempre pelo bem-estar dos outros. É andar numa cidade que tem milhões de habitantes como é Tóquio e não se ouve barulho. Eu acabei de vir de um almoço e no restaurante ouvi-se mais barulho do que em toda a Tóquio. Sim, aqui em Lisboa. É realmente especial o Japão. Isso era um exercício engraçado, não? Levar um contador de decibéis para um restaurante em Portugal e depois levar para lá. É verdade. Se alguém for lá que possa fazer isso, que é engraçado. Mas realmente o Japão é muito diferente e depois vamos falar que não é um país que em termos de... do que sejam aquelas pagodas, aqueles monumentos. Sim. Que há países que têm coisas muito mais imponentes. Os deles são bonitos, claro, mas não é tanto por aí que eles ganham. Eu acho que o Japão ganha muito mesmo pelas pessoas, pela maneira de ser e por nós nos sentirmos um pouquinho pequenos, porque o que deveria ser um exemplo é como nós temos uma pessoa educada e nós dizemos, esta pessoa é muito bem educada. O que seria o anormal seria nós dizermos, esta pessoa não é nada educada. Nós elogiamos as pessoas quando são educadas, porque realmente... acontece que cá não é tão natural, é normal. Nós já estamos habituados a que as pessoas não... Nós vamos sempre por baixo. Se alguém for educado, nós vamos. Lá no Japão é precisamente o contrário. Eles são sempre tão educados que nós nos sentimos apaparicados a quase todo o tempo. Boa. É muito bom. O que é que viste no Japão? O que vi, nós fizemos aquele roteiro normal, aterramos em Tóquio e depois fizemos Tóquio, Osaka e Kyoto. Adorámos os três, foram completamente diferentes e depois fizemos day trips. Fomos a Nara, ver onde estão os veados, os parques e tudo mais. E depois fomos ao Monte Fuji também, que curiosamente tivemos azar, salve seja, porque o Monte Fuji, nesta altura que nós lá tivemos, até saíram umas notícias por todo lado, não tinha neve naquela altura há 130 anos e nós apanhámos essa altura, ou seja, não conseguimos ver neve no topo do Monte Fuji. Então és um viajante de sorte. És um talismã. É um talismã, pelo menos foi diferente, foi giro. Boa. E pronto, foi o que nós fizemos, porque depois também, infelizmente, eu nunca tenho assim muitos dias seguidos de férias, normalmente ando ali entre os 15 e os 18 dias, e ainda quisemos ir à Coreia, então compactámos aquilo tudo, mas é excelente. Eu sou daqueles que é do nascer do sol ao pôr do sol,
acordar cedo e até ao fim do dia e dá para fazer muita coisa. Muito bem. Portanto, quantos dias no Japão? No Japão foram 12 no total. 12 dias. 12 na Coreia dias. do Sul? Na Coreia do Sul foram só 2. Ok. Foram só 2, porque lá está. Foi então, quase não deu para ver Seul. nada da Coreia do Sul. Não, foi só mesmo para ver Seul e porque essencialmente era para voltarmos para Lisboa. Escolhemos voltar para Lisboa por ali, em vez de voltarmos a Tóquio, apanhámos um avião de Osaka para Seul e depois saímos para Lisboa. Muito bem. Fernando, tu és comissário de bordo, viajas, fazes muitas viagens durante o ano, obviamente para Essas trabalhar, não conto muito, Essas não conto conto muito, apesar das pessoas que de fora acharem que é espetacular, mas eu não conto muito porque normalmente é trabalho, mas normalmente 3 grandes viagens por ano. 3 grandes viagens por ano. Muito bem, já fizeste algumas, enfim, emblemáticas, ou pelo menos que estão na lista de desejos de pessoas que gostariam de fazer das viagens a sua vida. Um mês na Austrália, um mês na Califórnia, um mochilão na América do Sul. Também já andaste um mês sozinho na Índia, não foi? Foi um mês, foi um bocadinho menos. Foi agora neste ano. Foi a primeira grande viagem que eu fiz sozinho. Foi agora, este ano foi em abril, maio, fui até à Índia. Quantas semanas? Estive lá 2 semanas. Não gostaste muito, pois não? Viajar sozinho? Não adorei viajar sozinho porque felizmente tenho um bom grupo de amigos que viaja sempre comigo. Ok. E acho que é essencial. Tiveste saudades do grupo de amigos, Tive saudades, e muitas. E ainda por cima a Índia não é propriamente um sítio fácil para escolher para ir sozinho e na altura que eu fui, pior ainda, que eu fui na altura que está muito calor. Apanhava 45, 46 graus de dia, por isso é que não havia quase estrangeiros lá. Eu nem pensei muito bem, pensei, não há chuvas, não quero as monções, vamos embora. Gostei, mas custa, porque aquilo acorda-se cedo, visita-se as coisas até às 10, 11 da manhã, depois ia até ao meu hotel, piscina, almoçar e tudo, e depois voltava a sair por volta do final do dia, porque era realmente muito calor. E então isto faz com que haja menos turistas. Ficaste com que ideia da Índia? Eu amei a Índia, aquele estado caótico que tem. Adoro as comparações que depois o bom de viajar é que nós depois podemos comparar com outros lugares onde nós já fomos e é bom porque o que eu sinto quando vou viajar é como se fosse a exame. Nós fazemos ali um estudo prévio do que é que nós vamos ver e depois quando lá estamos num exame. Tu estudas muito estudas muito as tuas viagens, eu gosto de prepará-las porque acho que é um exercício que me deixa muito feliz, é uma coisa boa e vai-se pedindo um roteiro ao outro, uma pessoa que foi, agarro nesse roteiro, pesquiso mais alguma coisa e hoje em dia uso muito o ChatGPT, que ajuda muito. Ajuda muito. Hoje em dia o ChatGPT é das coisas mais... Não te engana? Ainda não tem que saber lidar com o ChatGPT. É verdade. Aliás, o segredo da inteligência artificial saber no futuro é isso. Porque do mala. Não se pode acreditar logo em tudo o que ela diz ao início. Eu lembro-me, por exemplo, estava na Índia... É uma relação quase doentia com o ChatGPT. É verdade. Eu uso QB, mas dá muito jeito. Eu, por exemplo, quando estava na Índia... tinha acabado de ver lá um forte muito bonito e eu estava a olhar e eu assim, eu conheço este forte de algum lado. Era de um filme. E eu escrevi, o filme do Batman já teve alguma coisa aqui? Sim, já teve ali filmado em Espanha. E eu, de certeza, então não teve nada na Índia. Sim, peço desculpa, na Índia também teve e é este aqui. Ou seja, se eu fosse pelo que ele me estava a dizer à primeira, achava que não era ali. Mas como eu tinha quase a certeza, ou seja, é preciso saber lidar com o chat. Foi o teu amigo na Índia, o teu amigo de viagem, o teu companheiro de viagem, foi um dos amigos, porque eu perguntava muitas coisas. Onde é que há um restaurante ocidental? Onde é que... Algumas coisinhas. Eu gosto de preparar porque gosto de fazer as coisas à antiga, mas gosto de usar como apoio. Onde é que estiveste na Índia, nesses 15 dias? Na Índia, aterrei em Delhi. Tinha uma ideia de fazer uma viagem mais ou menos como costumo fazer com os meus amigos, que é, não marcamos nada, vamos marcando, vamos vendo. Tenho uma ideia do roteiro que vou fazer, depois vou marcando. Mas depois, quando ia, tanto no avião, quando aterrei e falei lá com o taxista que me ia levar ao centro, eles começaram a dizer que a zona que eu tinha escolhido para ficar era uma zona de bandidos. E aquilo começou-me a assustar um bocadinho. Primeira viagem sozinho, aquela coisa de... Nunca gastei tanto dinheiro em medicamentos para levar para uma viagem, gastei cerca de 80 euros. Porque tinha medo do BC, porque é um dos clássicos na Índia, ou as diarreias ou tudo mais, e eu estava com receio, ainda por cima estando sozinho. E eu sou uma pessoa que normalmente até fica doente quando vai em viagem, não grandes doenças, mas a minha imunidade baixa muito, é normal. Horas de viagem, normalmente até faço um voo, imaginemos, eu para ir para a Índia tinha aterrado de São Paulo, um voo à noite a trabalhar, e 2 horas depois estava no aeroporto e segui, ou seja, a imunidade está baixa, porque estamos dentro de aviões, não descansamos tudo mais, e depois a visitar as coisas, calor, tudo, ficamos normalmente doentes. E eu tive um pouco de receio. E depois, quando eu aterrei, eu perguntei assim, então leve-me lá a um centro de turismo. E cheguei lá e mudei a minha viagem completamente, porque ia fazer de uma forma que achava eu que ia ser ir marcando as coisas, e cheguei ao pé de um senhor que me indicou. Eu disse assim, quer visitar isto, isto, isto? E ele assim, então vá, vamos fazer aqui o roteiro. Visitas isto, isto e isto, está aqui os preços dos comboios, estão aqui os hotéis, vou-te arranjar um driver e vais com isto tudo assim, tudo marcado. Eu fiquei um bocado assim reticente. Bem, acabei de chegar, tenho que dar 1.700 euros a este senhor, que era o total daquilo tudo. Não faço ideia
se isto é verdade ou não, porque o sítio era meio mal amanhado, dizia que era do governo, mas nunca sabemos, não sabia se era esquema, se não era nada. Agarrei no telefone, liguei ao David, que é um dos meus melhores amigos, que David, dá-me aqui conselhos e tal. E ele, do que eu estive a ver aqui, esses preços são mais ou menos normal. Pedi conselhos a outra amiga minha, que é a Joana, que tinha estado lá também há pouco tempo, e pedi-lhe para saber quanto é que ela tinha pago de ter andado com o driver. Os preços batiam certos, arrisquei e correu tudo bem. A verdade é que em meia hora estava lá um driver que mandou comigo de cerca de 11 dias. Deram-me assim aqueles panfletos à antiga de este é o para o Hotel X, isto é para o comboio H. E eu pensei, será que isto vai funcionar? É que eu saí dali e só parei 6 horas depois. Cheguei lá ao hotel, dei, funcionava, tudo lindo. Ou seja, a viagem que eu ia fazer por mim, acabei por fazer de forma completamente diferente, porque aceitei, saí um bocadinho do meu lado do conforto e foi a melhor coisa que eu fiz. Ok, então aterraste em Delhi e depois... Depois fui para Jaipur, Udaipur, fui a Pushkar, fui a Varanasi e depois era para ter ido para onde foi o ashram dos Beatles, mas acabei por voltar mais cedo porque uma amiga minha, o avô tinha falecido e eu vim para o funeral e para dar uma forcinha. Muito bem. Varanasi, o que é que achaste, Fernando? Varanasi foi espetacular, adorei. Quando cheguei lá... Também viste aquela coisa que muitos viajantes vêem? Vi, o queimar os corpos, a cremação de corpos. É uma coisa visualmente desagradável, Não se vê muito dos corpos porque eles estão tapados, mas o que eu vi foi porque, além de ter a câmera e consegue-se fazer no zoom, vi algumas caras que estavam assim de fora, um braço de fora, aquilo é esquisito, mas também... E acaba por ter a sua piada porque aquilo acaba por ser ridículo, porque não é que a morte tenha piada, mas eu cheguei a ver e aquilo tem uns timings, o corpo tem que estar a queimar 3 horas, ao fim de 2 horas não tiver... muito queimado, eles agarram e mandam o corpo para o rio, porque aquilo tem tempos, porque aquilo é 24 horas todos os dias, então paga-se pelo slot, por assim dizer. Se o corpo não queimar todo, é ossos, eles tiram e mandam para a água. Só que os cães chegam lá e agarram nos ossos. Eu cheguei a ver isto. É a parte hilariante que não tem piada nenhuma, mas eu fiquei tão surpreendido porque não estava à espera daquilo. Então eles mandam um corpo e vão lá os cães e agarram nos ossos das pessoas. Isto não tem piada nenhuma, atenção. Só que ao ver aquilo a minha reação foi quase um nervosismo de rir. São coisas completamente diferentes. Os rituais são lindos, adorei os rituais, tanto o do pôr do sol como o do nascer do sol. O nascer do sol é qualquer coisa. Descreve. Aquilo não percebemos o que eles estão a dizer, mas o facto lá também em Varanasi. Lá em Varanasi. Eu acordei cedo, sentamos lá como se fosse uma espécie de anfiteatro, onde é as escadas. Quem conhece o Rio Ganges, aquilo é assim ao comprido, tem assim imensas escadas e tem os chamados ghats, que são como se fossem... Ghat é um lugar sagrado, como se fosse uma mini igreja, por assim dizer. E tem lá os diversos rituais, eles têm depois as rezas deles, as vestimentas e tudo mais. E o bom de viajar e o bom destes lugares para mim é o sentir que estou mesmo fora de alguma coisa. Eu costumo ir ao Brasil, aos Estados Unidos, quem não vá sempre sente que está a viajar nesses momentos, mas como para mim já é mais corriqueiro, eu já preciso de algo mais que me puxe para... Sim, senhor, agora estou a viajar. Experiências verdadeiramente radicais. Depois o nascer Podias do sol. saltar de bungee jumping de uma ponte qualquer, não sou tanto assim. Eu já andar de helicóptero gosto muito. Paraquedas. Não sou tanto disso. Não sou de dizer que não, mas não é das coisas que puxo mais para mim. Gosto mais, por exemplo, de andar de helicóptero e tudo mais. E já andar de helicóptero para mim já é uma adrenalina. Porque estar naquele espaço de ferro a levantar e tudo para mais. Para dizeres que gostas mais de andar de helicóptero é porque já andaste de helicóptero. Já andei de helicóptero algumas vezes. Olha, já fiz desde a volta no Cristo Rei, ali pelas praias do Rio de Janeiro. O Cristo Rei é inacreditável. O Cristo Redentor. O Cristo Redentor, sim, exatamente. Cristo Redentor. Obrigado pela correção. O Cristo Rei é o nosso, o Cristo Redentor. E passamos lá mesmo ao pé, muito giro, estamos muito perto, é uma viagem incrível ver aqueles montes todos da cidade do Rio de Janeiro, que para mim é das mais bonitas. Já fiz de helicóptero também, que foi ótima na viagem que fiz no Zimbábue e no Zâmbia, que fiz Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia, mas nas Victoria Falls. E foi giro porque conseguimos entrar dentro da garganta das Victoria Falls e andar lá por dentro, aquilo parecia que estávamos no Vietnã, um helicóptero assim baixinho. Ok, quando dizes garganta é o que eles chamam gorge. Debaixo da queda d'água ou por cima? Não, por baixo da queda d'água. É mesmo lá com aqueles salpicos todos. Não se chega a passar mesmo perto da parte principal da queda d'água, porque é muita água, mas passamos nas laterais e depois subimos e descemos. Boas fotos, então. Deu. Aproveitei mais para desfrutar nessas alturas. Eu nestas coisas eu adoro tirar fotografias, mas não sou pessoa de estar sempre de câmera na mão. Acho que vi ali, está um clique, câmera para baixo. Senão torna-se chato para mim e principalmente para quem está connosco. Muito bem. Gostas de fotografias? Tanto assim é que escreveste um livro, ou editaste um livro chamado Amanhã Fará Sol, edição da autor, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esta cidade na segunda parte das conversas do Fim do Mundo, mas... antes, abrimos o álbum de viagem.
Fernando, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que seja especial? Todos os objetos que eu tenho acabam por ser especiais, porque normalmente eu trago sempre coisas mais pequenas que me façam lembrar o lugar. Por exemplo, só para dar um exemplo e para não estar a entrar muito dentro para não ser exaustivo, agora quando vim do Japão trouxe uma mini, aquelas pipas de saquê. Os barris de saquê, sim, que são lindos, os grandes, que se vê principalmente ali num parque em Kyoto, que estão lá, que são uma oferta dos produtores de saquê para os imperadores ao longo dos anos. E então trouxe um pequenino que é muito bonito. Eu vou trazendo sempre... Cheio não, vazio, sem saquê? Não, sem saquê, porque eu não costumo levar... Eu sou um viajante muito leve e não costumo levar a mala de porão e já sabia que ia ficar no aeroporto, então deitei fora mesmo aquele saquê, porque não ia fazer nada com ele. Mas pronto, trago sempre assim coisinhas pequenas. Por exemplo, da Bolívia trouxe aqueles lamazinhos pequenos. Pronto, vou trazendo coisas pequenas. E qual é o prazer e o especial que isto tem? É quando alguém vai lá à casa, começa a ver e eu contar as histórias e isto puxa por muitos assuntos. Então tens lá uma espécie de um... Tenho um santuáriozinho com várias coisas. Tenho muita coisa lá das viagens. É bom, é isto. Isto trouxe daqui, isto trouxe do Rio de Janeiro, isto trouxe do Ghana. E então é giro. Mas são sempre coisas pequenas. Ou uma boneca, qualquer coisa que signifique. Gostas de mostrar isso aos teus amigos? Não é propriamente mostrar, que eu não sou de show mas quando perguntam, acho que é uma coisa boa para levar ao assunto, porque hoje em dia é tão difícil conversar. Os assuntos, quando são todos mais corriqueiros, e falarmos de viagens já não é uma coisa tão normal, porque elas são todas mais ou menos iguais, e é sempre bom ir buscar qualquer coisinha. E é sempre um bom tema, não é? É sempre um bom tema. Porque só levanta polémica no fim da noite, não é? E normalmente concordamos. Se há coisa que nós todos concordamos, é que viajar é bom. Não é? É isso. É um tema onde há muita concórdia, não é? Muita concórdia. Como eu dizia, só lá ao fim da noite é que começam a surgir as polémicas, não é? Polémicas, é verdade. Achas bem como eles vivem? Enfim. É verdade, porque há pessoas que nas viagens gostam de viver como eles vivem. Eu, por exemplo, sou daqueles que gosta de observar e ver como eles vivem. Não faço questão de participar. Exemplo, eu não faço questão de, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro e dormir numa favela. Isso não faço questão. Não quero ir para uma tribo Imba em África e dormir com eles, não faço questão, gosto de ir lá, gosto de ver como é que eles estão, gosto de saber como vivem, mas não, ou seja, há personagens e personagens, eu gosto de estar por fora, há quem goste de estar mais metido por dentro. Muito bem, estamos à conversa com Fernando Marques, comissário de bordo. Fazemos aqui uma curta pausa na conversa do Fim do Mundo desta semana, regressamos já a seguir. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Fernando Marques, comissário de bordo, grande viajante, já leva quase 80 países, fez algumas viagens compridas de um mês, por exemplo, para a Austrália, Califórnia, viajou ou fez um mochilão na América do Sul, vamos ter a oportunidade de falar delas, mas tem uma grande paixão pelo Rio de Janeiro, tanto assim é que escreveu um livro, editou um livro chamado Amanhã Fará Sol, com fotografias dele e com poemas de uma amiga chamada Isabel Viana. Tenho aqui o livro à minha frente. Boas fotos, Fernando. Obrigado. Porquê esta paixão pelo Rio de Janeiro? Olha, foi uma paixão que foi crescendo, acho que essencialmente pelas novelas. Aquelas novelas do Manuel Carlos, no Leblon, aquele estilo de vida que eu sempre gostei, que acho que na altura nem tinha noção que seria o estilo de vida atual que eu tenho, aquela coisa de acordar cedo, os nasceres do sol, o desporto ao pé da praia, sair da praia, aquela cervejinha no boteco. Vida postal. Uma vida postal, e é uma coisa que é... Então a vida corre-te bem. Posso dizer que corre bem. Ainda bem. Nunca tive grandes problemas. Aliás... Isso é difícil hoje em dia, assumir que se tem uma vida boa, não é? Eu acho que sim, mas também depende da expectativa das pessoas. Pois. Porque eu costumo dizer que o pouco que tenho é muito. Claro que ter pouco não é ir todas as semanas ao Rio de Janeiro ou poder fazer algumas viagens que faço. Sei que essas coisas custam, mas acho que as pessoas às vezes complicam muito e são mais dadas, por exemplo, a coisas materiais. Eu não sou tanto. Pois, mas és feliz, não és? Sou muito E feliz. tens a vida que procuraste? Tenho a vida que procuraste. Então isso é fantástico. É fantástico, não me posso queixar mesmo. Em relação ao Rio de Janeiro, foi um amor à primeira vista, quando lá estive. Quando é que foi a primeira vez que foste ao Rio de Janeiro? Foi em 2007. Okay. Foi a primeira vez, foi a primeira viagem que eu fiz depois de estar a trabalhar onde trabalho. Qual é a primeira memória que tens do Rio de Janeiro?
exatamente chegar ali à zona do Leblon, que é ali entre o posto 11 e o posto 12, e estar a olhar para o Morro Dois Irmãos, e foi uma paixão à primeira vista, que aquele morro é inacreditável. Eu costumo dizer, ir ao Rio de Janeiro e não ver o Morro Dois Irmãos não é a mesma coisa. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, explica-nos lá o que é o posto 11, posto 12 e o Morro Dois Irmãos. Então, as praias do Rio de Janeiro, aquilo que vamos ver, aquilo faz como se fosse um triângulo, começa ali na zona do Leblon, que eles chamam, e tem uns postos, os postos são os postos dos nadadores de Salvador, e são todos numerados. Okay. E mais ou menos de 500 em 500 metros tem um, então desde o posto 12 até ao posto 1, que começa na zona da Praia do Leme. Praia do Leme, Copacabana, depois temos a zona do Arpoador, que é muito famosa pelo pôr do sol, onde há uma rocha muito grande virada para o Morro Dois Irmãos e o sol cai atrás, é um dos pôres do sol mais míticos de sempre, onde as pessoas batem palmas e tudo mais, é muito bonito. Depois tem Ipanema, que é mais famosa, e a zona do Leblon. E então isto é tudo uma língua de areia que está junto à calçada, que eles têm um calçadão com calçada portuguesa, e depois tem a estrada e logo os prédios. É como se a própria praia estivesse inserida na cidade. É espetacular. Espetacular. Porquê é que gostas afinal tanto do Rio de Janeiro, Fernando? O que me atrai mais no Rio de Janeiro, além daquelas primeiras coisas que eu disse, é a simplicidade das coisas. Acho que é muito fácil ser feliz no Rio de Janeiro. As pessoas são muito simples e muito alegres, e é um sítio onde se mistura desde o mais rico com o mais pobre, desde as pessoas das favelas com o diretor, com o ator, com o jogador de futebol, e está ali tudo uma cidade democrática. É uma cidade muito democrática, e a simplicidade com que eles têm, aliada àquela beleza que a cidade tem, os montes, a praia, o bom clima, faz com que aquilo seja a própria... as próprias comidas que eles têm lá, as feijoadas, as picanhas, que são ótimas, e acima de tudo porque também para nós portugueses acabamos por ter um valor simpático quando vamos lá. Os valores que gastamos lá não são os mesmos que se gastaria na Europa para ter aquele tipo de refeições, as cervejas e tudo mais. Então esta mistura toda é económico. E quantas vezes é que já foste ao Rio de Janeiro? Ao Rio de Janeiro não consigo dizer, mas seguramente mais de 100. Ui! É verdade. É o meu destino preferido, e trabalhando na TAP... Voas muito para lá, não é? Vou muito para lá. Inclusive, vou para lá daqui a 2 dias. Boa. Olha, boa viagem. Obrigado. Fernando, tenho aqui uma dúvida. As imagens que nos chegam do Rio de Janeiro e que nós podemos ver aqui no teu livro não mostram muita gente na praia. Porquê? Sendo uma cidade com tantos milhões de habitantes, eu suponharia que, sei lá, que estaria a estariam mais cheias. Há alturas, se formos lá em janeiro, fevereiro, elas estão completamente lotadas, e depois, acima de tudo, os brasileiros. É uma cidade que não recebe assim tanto turismo como isso, ao pouco que pareça. Ela recebe muito turismo na altura do final de ano e na altura do Carnaval, essencialmente. Depois, ao longo do ano, vai tendo um turismo mais tranquilo, não é um turismo de massa de estrangeiros. E os próprios brasileiros depois também têm que trabalhar, não é? Porque a vida de malandro não é para todos. Eu tenho Sim, mas há fins de semana, não é? Mas ao fim de semana lota mais, mas os brasileiros são esquisitos. Se não tiver acima de 28 graus, 30, céu limpo, eles não vão para a praia. Fazem o seu desporto, à beira-mar e tudo mais, mas estar na praia, abrir as barracas de praia, tem que estar as qualidades todas perfeitas para eles poderem ir para a praia. Uau. E é daí o facto de, às vezes, por exemplo, Copacabana não é tão... não é... Fala-se de Copacabana e não está sempre tão cheio, porque além de ser uma praia mais turística, essa sim é mais turística porque é o que toda a gente ouve, os estrangeiros todos normalmente vão ali parar, os estrangeiros de primeira viagem. Os próprios brasileiros não fazem muita praia ali e fogem um bocadinho. Ali para a zona do Leme, ali para a zona de Ipanema, do Leblon e por aí. Muito bem. Olha, um roteiro turístico no Rio de Janeiro. Então, tens um minuto. Vamos lá. Tenho um minuto. Então, acordamos cedinho e vamos ali para o posto certo, treinar no Baby Sports, que é em cima da areia, virado para o Morro Dois Irmãos, com o sol a nascer. É uma energia incrível. É só se ver rapazes bonitos e raparigas giras e faz o desporto e já se entra ali em comunidade e já se começa a inserir ali. Depois, mal isso acaba, é fazer uma caminhada até o Arpoador, com uma água de coco na mão, e tirar umas fotografias ali àquela cidade a nascer, os trabalhadores a aparecerem, as pessoas locais a fazerem a sua caminhada, o seu desporto. Fazemos praia ali até ao final do dia, 3, 4 da tarde, sem um almoço, pica-se qualquer coisa ali na praia e segue-se ali para os botecos do Leblon, que são ótimos, faz aquela almojanta, come-se uma picanha, bebe-se umas cervejas com os amigos e tudo mais, e depois no final do dia vai-se para umas das diversas rodas de samba que existem, há de rua, há de botecos, e tem-se ali um dia espetacular. Não se gastou muito dinheiro, alegria o dia todo, boas imagens,
que é muito colorido e saímos lá muito felizes. Fantástico, pronto, isto é o Rio de Janeiro. Gostei dessa expressão, almojanta. É o almojanta, é o que eles fazem muito lá. Não almoçam muito, jantam mais, juntam um útil ao agradável, poupam um dinheirinho, lá está, e depois enchem bem a barriga ali que já dá para o dia seguinte. Muito bem, boas dicas, bom roteiro. Aqui isto é valor. Valor. Olha, um mês na Austrália, o que é que andaste a fazer, Fernando? Um mês na Austrália, fui com 3 dos meus melhores amigos, inclusive é o Federico Oliveira, que já esteve aqui com Já passou por aqui, já passou por aqui. E nós, foi em 2014, éramos rapazes novos, decidimos, na altura estávamos os 4 a namorar, num almoço com as namoradas, conseguimos lá enganá-las, salve seja, porque elas assim não tiveram a oportunidade de dizer que não. Sim. Dissemos que sim, comprámos a viagem e fomos no ano seguinte. Aterrámos em Melbourne, uma cidade muito bonita, apanhámos um avião até ao norte, até à zona de Cairns, conhecemos ali a zona mais de selva do norte, em que os crocodilos estão no mar, que foi uma coisa que eu fiquei de boca aberta, porque a selva está tão inserida no mar que os próprios crocodilos depois entram para dentro do mar salgado e estão nas ondas e estão lá os crocodilos. É incrível. Aliás, conta-se que Timor é uma ilha que era originalmente um crocodilo que fugiu da Austrália. Pronto, e é verdade. Fixou ali, não é? E fixou-se ali. Depois estivemos ali na zona da Grande Barreira de Coral, que nós adorámos, fizemos mergulho não, eu faço snorkeling, fizemos snorkeling, navegámos durante 2 dias de barco, foi super giro e até apanhámos no final uma tempestade que eu não achei muita piada, porque eu e o Mar não sou assim a pessoa mais famosa, mas os meus amigos adoraram o barco assim de lado, porque era um barco antigo da Volvo Ocean Race e foi espetacular. Tivemos sempre bom tempo e quando foi para vir embora, nos últimos tempos isto aconteceu, foi lindo, e andámos de avião, lá está, andámos de avião por cima da Barreira de Coral, que realmente aí é que dá para perceber a dimensão, porque onde nós andamos lá em baixo aquilo é tão grande, não dá para ter noção. Depois fomos descendo por aí abaixo, queríamos vir de caravana e aviso já quem tem esse sonho, marca a caravana com um ano de antecedência, senão não consegue. É? Claro, porque eles esgotam muito. Há assim tanta procura. Há muita procura. Para chegámos lá... E agora imagino que ainda mais, porque estreou aquela série na Netflix, o Territory, não sei se já viste. Já vi. É assim como eles pintam lá na série. É verdade. Um país, um outback, portanto a zona interior da Austrália, cheia de vaqueiros. Cheio de vaqueiros. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, tanto aí como em África, na Namíbia e tudo mais, eu não sabia também. Era vacas por todo lado. Isso. E não associo nada. Namíbia e Botsuana é igual. Lá também muito assim. Então nós íamos alugar uma caravana e não conseguimos alugar, então alugámos um carro que acabou por ser melhor para nós, porque mesmo para entrar nas grandes cidades seria difícil com a caravana. Então viemos por aí abaixo de carro, ali a curtir a costa toda. É engraçado que só mais ou menos a meio da costa, que é gigante. Essa já é a costa do Índico. Do lado de Melbourne e Sydney e tudo mais. E só mais ou menos a meio é que se consegue entrar dentro da água, por causa das caravelas portuguesas, dos tubarões e tudo mais. É muito bonito, tem que se ver de fora. Depois aí para baixo já começámos a gostar mais. Não gostar mais no sentido de podermos ir à água, porque aquilo é lindíssimo. Depois entramos por Brisbane, fomos para Byron Bay, que é um dos sítios que mais adorámos na Terra, que é giríssimo, é uma espécie... É tipo antigo, é como se fosse ali uma espécie de Woodstock. Não pela parte das drogas, que não tem nada a ver connosco, nem tem nada a ver com o lugar, mas pela festa em si, as pessoas todas muito bem vestidas, alternativas, os bares completamente diferentes, uma onda assim mais de surf, muito parecido com Bali, mas ao estilo australiano. Muito bonito mesmo. Byron Bay recomendo a quem lá vá. Depois fomos até Sydney, que também é ótimo. Passei lá um dos meus aniversários também. Foi muito bom. Portanto, tens esse condão de soprar as velas. Normalmente sempre fora, é ótimo. Depois, em Sydney, estivemos ali na zona de Bondi, que é bonito, visitámos Manly, por aí fora, e então fizemos de lá, aterrámos em Melbourne, subimos e depois descemos tudo e fizemos um mês e tal de carro, foi maravilhoso. Espetacular. Deram-se todos bem. Demos super bem. Já somos amigos há muitos anos, graças a Deus, nunca tivemos grandes problemas e é sempre bom por isso. Aliás, este grupo... É sempre bom para reavivar a amizade. Porque é igual, estarmos aqui em Lisboa, estarmos em viagem, só é melhor em viagem porque é melhor estar em viagem do que estar aqui em Lisboa. E entretanto, já temos marcado para o ano, na mesma altura, vamos para a Nova Zelândia. Os mesmos 4. Caramba, com amigos assim, claro, uma pessoa é feliz. Vale a pena. Muito bem. Espetacular. Olha, tu és um grande viajante, já percebemos, 3 vezes por ano. Sempre a viajar. Vais por aí a viajar, passas o ano também sempre no ar, porque é esse o teu trabalho, és comissário de bordo. Fernando, dizias-me antes de gravarmos que és um viajante que foi mudando ao longo do tempo. O que é que isto significa? Foi mudando como? Nós, quando começamos a viajar, as viagens eram completamente diferentes porque havia menos pessoas. E depois, ao longo dos tempos, com a massificação das viagens, nós vamos ficando um bocadinho... Se nós já tivemos ali uma situação em que viajávamos e íamos visitar lugares em que tinham menos pessoas,
Quando começam a chegar estas pessoas todas, nós sentimos quase no direito de estes agora chegaram aqui, já não é a mesma coisa viajar, temos esta coisa. Então os sítios, por exemplo, cheguei a estar na Muralha da China cheio de chineses, cheguei a estar nas Filipinas a apanhar um novo ano chinês cheio de chineses. Estou a falar nos chineses, não tenho nada contra os chineses, estou a dar um exemplo porque eles geralmente viajam muito e são muitos. E então os sítios começaram a ficar mais massificados. Nós vamos a qualquer lugar, tem que se marcar, se não marcarmos com antecedência não conseguimos ir. Ainda agora aconteceu-nos no Japão, que havia lá um museu ótimo, que era das luzes, e nós não conseguimos marcar porque tinha que se marcar com antecedência porque estava cheio. O Japão, inclusive, neste momento está muito cheio, mas é super bom estar ali porque... lá está, como é tudo mais leve, não nos sentimos naquele turismo massivo. Ou seja, começamos a viajar, começamos a ficar um bocado naquela de eu não quero ir para os sítios turísticos, tudo o que seja turístico não quero. Eu lembro-me de estar na Tailândia e para ir visitar uma ilha em que os barcos todos estavam a ir para ali, eu virei-me para o meu driver do meu barco, o meu piloto do barco, e disse, olha, leve-me aonde não tiver aquela gente toda. Ok. Porque nós criamos ali um estigma, e é verdade, não queremos estar onde está o turismo todo. Somos novos, temos aquela arrogância, um bocadinho aí, vai-se buscar eu vou fazer o que os outros não fazem. Eu sou especial. É verdade, exatamente. E hoje em dia tem-me sabido bem fazer o que os outros fazem, sem problema nenhum. Okay. Contornamos isso como, em vez de ir aos sítios às 10 da manhã onde está mais cheio, acorda cedo, às 6 da manhã estás lá e visitas o lugar. Vamos tentando dar a volta a estas coisas. Claro que há situações que não dá para dar a volta, mas as que dá nós fazemos isso. E neste momento sabe-me bem ser um turista antigo. Ou seja, aquele turista que vai onde os outros vão, não quer ir ao Japão e agora tenho que ir ali para a aldeia XPTO, diferente. Não é isso que eu procuro. Eu procuro conhecer aquilo que os outros conhecem porque realmente quero conhecer, não preciso conhecer tudo, mas o óbvio é muito bom de conhecer. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, os comissários de bordo, quando viajam em trabalho, depois têm tempo para desfrutar dos países ou não? Vai dependendo. Porque há muita magia, não é? É verdade. Pinta-se um mundo muito cor-de-rosa à volta dos comissários de bordo. Muito melhor do que era antigamente. Hoje em dia continua a ser bom, mas temos menos tempo. Isto é simples. Aumentam os voos, menos tempo ficamos nos lugares. Okay. Há mais rotação. Há lugares que ainda ficamos um bocadinho mais tempo do que outros, se for uma rota que se voa menos. Mas no geral, normalmente, pelo menos uma noite pelo menos temos nos lugares. E aí depois vai depender, se forem lugares que nós gostamos, fazemos um esforço maior, porque acaba de ser complicado, estamos a trabalhar, temos que chegar, diferenças horárias, temos que ir visitar alguma coisa, no dia seguinte temos que voltar. Normalmente é de um dia para o outro, as pessoas acham que é muito tempo, mas as pessoas não veem aquela parte que é pior, que é nós fazemos muitas noites, a trabalhar à noite e tudo mais. Mas temos muitos lugares que ainda temos tempo. Por exemplo, São Francisco é um lugar que é uma viagem mais ou menos de 12 a 13 horas. 11, 12 horas mais ou menos, é o mais normal. Chegamos lá, ficamos mais tempo porque há menos voos para São Francisco. Às vezes ficamos 2, 3, 4 noites. E aí, dependendo da estadia, dependendo da época do ano, conseguimos aproveitar. Claro, dá sempre para aproveitar. Mas isto tem tudo a ver com o próprio esforço de cada um e aquilo que se gosta de fazer. Mas no geral, por exemplo, esta minha estadia que eu vou ter agora no Rio de Janeiro são 2 noites lá. Às vezes é só uma noite. Não dá para visitar muita coisa. Não é uma vida de turista, por assim dizer. Pois. É agradável, que depois vai-se criando as suas rotinas. Eu gosto de correr ali no calçadão, gosto de fazer o meu desporto, começamos a ter o nosso restaurante favorito, começamos a ter a nossa rotinazinha. Pronto. E então acaba por ser bom por isso, mas não é um super espetáculo. Mas sim, temos tempo. Falaste de São Francisco, não temos muito tempo para falar da tua viagem de um mês pela Califórnia, mas qual é que recomendas? Um mês na Austrália ou um mês na Califórnia? São diferentes, mas podendo eu preferia a Austrália porque é mais místico, é mais difícil, é mais longe e está no nosso imaginário, é completamente diferente. Mas são os dois ótimos. Eu adoro a parte da natureza da Califórnia, os parques naturais são incríveis, Yosemite, Death Valley, por aí fora. São viagens diferentes, mas a dos Estados Unidos acaba por ser mais fácil porque temos um acesso mais fácil, por isso condiciona-se por isso. Podendo, vão à Austrália e a Califórnia é mais fácil de fazer. Pois logo se vê, mas o ideal é fazer os dois. Pois, exato. O ideal é fazer os dois. Muito bem, Fernando, estamos a chegar ao fim. Vamos abrir, vamos fazer check-out? Vamos fazer check-out. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Os meus amigos e uma máquina fotográfica. Ok. Pensei que fosses falar dos ténis para ir correr assim. Não, até porque não sou nada, sou super regrado nesse aspecto, no sentido de ser doente por isso. Há tempo para tudo. O carimbo do passaporte mais difícil de obter até hoje? Foram dois, olha, eu quando fui para Bora Bora, quando cheguei a Los Angeles não me queriam deixar embarcar para outro voo porque o meu nome é Fernando José dos Santos Marques e havia um Fernando José Marques que era um criminoso qualquer, então aquilo como deu um match, fiquei ali e só me safei porque veio lá o Lieutenant, olhou para mim e disse assim, este não tem cara de criminoso, deixem-no ir, se não tinha ficado ali. E foi quando cheguei ao Vietnã, tinha vindo da China, só que achava que ia chegar um dia depois, antecipei um dia e eles não me queriam deixar entrar e tive que deixar ali
80 euritos para poder passar. Foram os dois mais difíceis. Muito bem. Falaste de Bora Bora, foi aí que tudo começou. Foi as viagens. Conta rápido, em 30 segundos. Olha, eu estive ali em 2004, estive lá mais ou menos 2 meses a viver, porque tenho um tio meu que não é meu tio de sangue, é do coração. Que tem uma empresa de decoração e fui lá pendurar cortinados, imagine-se, naquelas... Em Bora Bora, naqueles resorts em cima do mar incríveis, estive lá 2 meses, dos melhores tempos da minha vida. Portanto, a trabalhar. A pendurar cortinados. Espetacular. Espetacular. Foi das melhores coisas que eu já fiz na vida. Gostaste? Amei. Foi uma viagem muito boa e acho que isso foi o que me lançou para o viajante que sou hoje em dia. Muito bem. Porque o mundo puxa-te, não é? Tu estudaste Relações Internacionais e estiveste quase a ser diplomata. Conta lá isso também em 20 segundos. Não foi bem ser diplomata, que é uma carreira grande, mas nós tínhamos que fazer um estágio, eu estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois entretanto apareceu a TAP e eu fui e larguei tudo e não quis saber de mais nada e fiquei na TAP. Ok. A viagem com mais peripécias que realizei? Olha, foi uma viagem que eu fiz à Costa Rica, foi a primeira vez que viajei só com miúdas e as miúdas entraram ali em choque e aquilo não foi muito fácil. Em choque com a bicharada da Costa Rica ou umas com as outras? Não, umas com as outras. Uma das minhas amigas veio na viagem, eu disse, olha que é uma viagem longa, muito tempo de carro, tal, mal chegou, estávamos a andar à meia hora. Quanto tempo falta? 6 horas. Mas eu agora vou andar 6 horas, todos a reclamar, a minha vida. Depois elas chegaram entre elas, foi ali uma confusão, aquilo foi preciso respirar muitas vezes fundo. A refeição mais estranha que comi? Olha, eu normalmente sou avesso a comer assim coisas assim estranhas, diferentes, mas eu acho que foi no Quénia, naquele restaurante que é muito conhecido, que é o Carnivore, que é carnívoro em inglês, e lá eles têm assim carne de caça. Hoje em dia, a partir dos anos 90 já não tem aquelas, não sei o que é que eles indicam como carne de caça, que já é proibida, mas comi, sei lá, tipo desde... javali, búfalo, as impalas, essas coisas todas, esse tipo de carnes talvez tenham sido assim as mais diferentes que eu comi, porque eu sou um bocado esquisito, tenho um bocadinho medo de passar mal e ficar doente, não sou muito de street food, por assim dizer. Ok, a recordação de viagem mais cara? Talvez as viagens de helicóptero são sempre caras, andam sempre ali à volta dos 300 euros, uma voltinha e tal, deve ser as viagens de helicóptero, já fiz 2 ou 3 e vale a pena, caras. Não é? Vale muito a pena. Falaste delas na primeira parte. É verdade. Gostava de viajar com... Eu gostava de viajar com a minha mãe, que nunca fiz uma grande viagem com a minha mãe. Adorava viajar com a minha mãe. Então, vá lá. Mas a minha mãe foi ficando mais velha, vieram os netos, já não quer ir a lado nenhum, quer estar no cantinho dela. Mas eu acho que se fosse para viajar e escolher alguém, seria a minha mãe. Muito bem. Portanto, vamos, como é que se chama a tua mãe? Nina. Dona Nina, vamos embora. Vamos viajar. Olha, por falar em ir embora, temos que ir. Vamos. Qual foi a música que escolheste, Fernando? Olha, dentre as muitas que tenho, escolhi Nati Roots, que é daquelas que me deixa sempre feliz e faz-me sempre viajar, e lá está, foi filmada num dos lugares que eu mais adoro, que é o Mirante de Dona Marta, que aconselho para o Nascer do Sol. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E esse álbum ao vivo de Nati Roots é muito bom e é uma música que se chama Quero Ser Feliz também, que acho que se enquadra muito bem na vida que nós temos e podemos ter enquanto viajantes. Muito bem. E conjuga muito bem contigo, porque és uma pessoa muito sorridente e confessaste aqui que és uma pessoa feliz e isso é espetacular. Obrigado. Fernando, muito obrigado. Obrigado, João, pelo convite. Ora essa. Nati Roots quer ser feliz também, música de fecho das conversas do Fim do Mundo desta semana. Já sabem, estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como a água do mar, vem me dar novo sentido pra viver, encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, deseja para tudo que vem, flores brancas, paz e manjar. Flores brancas, paz e manjar. Pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nati Roots no Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.